Olá meninos, meu nome é Iris e hoje venho aqui com as minhas colegas a Inês e Nikita falar com vocês sobre fluidos. Vamos começar por falar sobre flutuação de fluidos, como podem ver aqui por este exemplo, onde temos um corpo a flutuar no interior de um fluido. Neste exemplo, podemos concluir que o peso é igual à impulsão. O peso, já vocês todos sabem o que é a impulsão. É a força que o fluido exerce sobre o corpo. Portanto, neste caso, podemos dizer que a densidade do fluido é igual à densidade do corpo, o que faz com que o peso seja igual à impulsão. Como podemos ver aqui por outro exemplo, em que, como podem ver, o corpo está no fundo do recipiente, neste caso o peso é maior que a impulsão, ou seja, a força que o fluido exerce no corpo é menor do que o peso. O que é que acontece neste caso? A densidade do corpo é maior do que a densidade do fluido, o que faz com que o corpo afunde e, portanto, com que o peso seja maior que a impulsão. Por fim, neste exemplo aqui, onde temos um corpo ao de cima do fluido, o peso é menor que a impulsão e, portanto, o corpo vem ao de cima, porque podemos averiguar que a densidade do corpo é menor que a densidade do fluido. O que acontece nestes casos? Quando o peso é menor que a impulsão, o corpo vem ao de cima e, eventualmente, vai emergir, ou seja, parte do corpo vai ficar fora do fluido, ou fora da água. Neste caso, podemos estabelecer que estamos a falar de água. O que acontece nestes casos? Nós estamos aqui a fazer um desenho para exemplificar e vocês vão poder ver que parte do corpo está imerso. O que acontece neste caso? O peso vai se tornar igual à impulsão. E nós já vimos anteriormente que quando o peso é igual à impulsão, o que acontece? O corpo flutua. Ou seja, podemos estabelecer que nestes casos, quando um corpo está a vir ao de cima, o peso é menor que a impulsão, ou seja, o peso do corpo é menor do que a força que o fluido exerce sobre ele, mas eventualmente, num dado instante, o peso vai se tornar igual à impulsão. E, portanto, o corpo vai flutuar. Ou seja, o que é que podemos retirar destes três exemplos? Que quando o peso é igual à impulsão, um corpo flutua. Olá, sou a Inês. Neste exemplo da Nikita, no momento em que ela está a flutuar, o peso é igual à impulsão. Através desta demonstração, pretendemos calcular o volume do iceberg que está imerso. Calculamos então a densidade do gelo vezes a aceleração gravítica vezes o volume do iceberg e igualamos à densidade da água do mar vezes a aceleração gravítica e vezes o volume imerso, o que pretendemos descobrir. Substituindo cada valor e arranjando a equação, ficamos com o resultado de 0,89. Agora vamos falar da força de resistência exercida por um fluido. Então, sabemos que quando um corpo se desloca através de um fluido, este exerce no corpo uma força de resistência ao movimento. Esta tal força pode ser indesejável, por exemplo, no movimento dos automóveis, mas também pode ser útil como no movimento de um paraquedista. Então, se um corpo pequeno se desloca num fluido com velocidade baixa, obtemos a fórmula da força de resistência, sendo K uma constante que depende da forma e das dimensões do corpo. Por exemplo, quando se abandona à superfície de um fluido uma pequena esfera metálica de raio R, K é igual a 6πr e obtemos a fórmula que está aqui. E então, o peso mais a impulsão mais a força de resistência é igual a zero, logo o peso é igual à impulsão mais a força de resistência. Quando um corpo tem grandes dimensões ou se desloca num fluido com velocidade elevada, como um paraquedista, a força de resistência é igual a K' vezes a velocidade ao quadrado, em que K' é uma constante que tem a ver com a turbulência no fluido. Em geral, o módulo da força de resistência tem dois termos. O primeiro termo depende da viscosidade do fluido onde o corpo se move e o segundo termo é devido à turbulência no fluido. Obtemos então esta fórmula da força de resistência com os dois termos. Quando o módulo da velocidade for muito pequeno, o termo K' vezes o quadrado da velocidade é desprezável, e se a viscosidade é reduzida, no caso do paraquedista, o termo K vezes a viscosidade vezes a velocidade é desprezável. Como podemos ver neste exemplo, enquanto a Nikita está a nadar, o fluido exerce uma força de resistência ao movimento ao seu corpo, tal como já pudemos ver anteriormente.
Espero que tenham gostado do vídeo e aprendido connosco. Deixamos agora uma obra de arte que foi realizada pelos três durante todo este processo.